Boa noite, meus caros. Neste final de semana, a jornalista e escritora Marta Medeiros publicou no Jornal Zero Hora um texto muito interessante, curtinho, como todos os textos que ela faz para o jornal, mas que vale a pena, quem tiver a oportunidade de jornal em casa, eu recomendo que procure e faça uma leitura bem atenta. Eu vou fazer um resumo do que ela disse. Ela comenta sobre 2 filmes que teria visto há pouco tempo. Diz ela que o primeiro filme conta a história de uma senhora que passou por um processo de separação do marido, e provavelmente uma separação conflituosa, porque esta mulher, no desespero do problema que estava passando, invadiu a casa de um psicólogo. Um dia de manhã cedo, ela bateu na porta, ele abriu e ela entrou porta dentro e disse que vai me atender agora e vai me ouvir. E ele, em função do desespero dela, sentou-se, convidou-ela para sentar e ouviu a história dela. E ela então contou do drama que passava, porque estava se separando do marido. E ficaram conversando várias horas. Ao final, ele diz para ela, depois de conversarem bastante, ela fica mais calma, mais disposta a enfrentar a própria vida. Aí ele diz então que ela pergunta quanto era a consulta, ele disse, eu não vou cobrar nada, não posso, eu não sou psicólogo, eu sou engenheiro, o psicólogo mora no apartamento do lado, a senhora entrou na casa errada, etc. Enfim, o outro filme é muito semelhante a esse, praticamente igual. Foi um homem que também, passando por um problema determinado, que eu não lembro se ela falou no artigo, mas eu não recordo agora, ele também passando por um momento de desespero, entra também, toca numa campainha, o dono da casa abre, e de pijama mesmo, ele entra e diz, tem que me ouvir agora, porque não posso esperar para uma consulta, e também passa horas relatando o seu problema, e conversando com o dito, ou que ele imaginava psicólogo. Ao final da conversa, ele também disse que eu tenho que pagar pela consulta. Eu disse, não posso, eu sou contador, 2 casas depois da minha que mora um psicólogo, coisa assim. Então, ela diz que os 2 filmes são muito bons e recomendo. Quem tiver o jornal, procura lá, que deve ser bom mesmo. Mas ela segue comentando este fato. Ela diz o seguinte, que muito mais do que uma brincadeira, do que uma coisa jocosa, alguém confundiu um outro, ela lembrou da importância do que aquelas 2 pessoas, o engenheiro e o contador, fizeram. Que receberam 2 pessoas absolutamente desconhecidas, chegaram na casa deles e, como a gente costuma dizer, despejaram o pote todo de uma vez só e contaram as suas angústias, etc. Mas, e o que eles fizeram? Simplesmente ouviram. E de vez em quando, provavelmente no meio da conversa, perguntavam alguma coisa, diziam alguma palavra, davam alguma indicação, foi indo. Aí ela diz o seguinte, esses 2 filmes relatam que o mais importante, quando alguém passa por um processo de desespero, de qualquer tipo e de qualquer grau, o mais importante é ter um amigo para ouvir. Ou alguém que se disponha a fazer o papel de amigo e ouvir. Aí ela diz, e é uma coisa extremamente importante o que ela diz na sequência, e que eu insisto em relatar aqui. Isto não significa que nós devemos deixar de lado os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, os terapeutas de modo geral. Não, de maneira nenhuma nós estamos dizendo que basta ter um amigo e não precisa ir no psiquiatra ou no psicólogo quem precisa deles. Não. A importância de um profissional ela é irrecusável, indiscutível e deve ser preservada. Mas ela diz que em algumas situações as pessoas ou não têm acesso a um profissional, porque não tem dinheiro para pagar, porque não sabem que profissional procurar, e às vezes porque tem vergonha de procurar um profissional. Não tem vergonha de procurar um dentista quando o dente dói, mas tem vergonha de procurar um profissional adequado quando a alma está doendo. Maluquices de cada um.
Mas ela diz isso. Então, nós devemos sim, cada pessoa que precisa de um apoio profissional, tendo oportunidade, que o procure. Mas isto não deve desmerecer, em hipótese alguma, que cada pessoa procure encontrar na sua vida pessoas suficientemente amigas para ouvir quando tem necessidade de expor uma dificuldade, um dilema, uma angústia, alguma coisa assim. E ela ainda diz, mesmo que seja um amigo absolutamente desconhecido, como foi o caso do engenheiro e do contador, ambos confundidos com psicólogos. Bom, por que nós estamos falando deste assunto agora aqui, neste começo de conversa? É que nós todos que estamos aqui, estamos por duas razões básicas. Né? Ou porque nós já decidimos adotar na nossa vida a doutrina espírita, ou estamos nos aproximando dela, procurando nela algum alento, e quem sabe um dia também participaremos efetivamente do movimento espírita. Tá? Mas são posições de cada um. A importância disto é que um dos fundamentos principais da doutrina espírita é que ele diz assim, a utilidade, a razão de existir da própria doutrina é para esclarecer as pessoas e consolá-las. Mas só consola depois de esclarecer. Este objetivo de oferecer consolo e esclarecimento, ele foi declarado pelos primeiros e inúmeros espíritos que se comunicaram com Kardec há 150 anos, quando foram ditando para ele este conhecimento todo. E eles disseram, no conjunto de toda aquela quantidade imensa de texto que eles nos publicaram, eles disseram o seguinte, que o ser humano, diferente do que pensam a ciência pura, né, que não cogita da existência do espírito, o ser humano, o espírito humano, é um ser essencialmente psicológico. Significa que ele não vive sozinho, em hipótese alguma. Nem sozinho numa selva, num deserto, escondido lá de todas as pessoas, e muito menos vive sozinho no meio dos outros. Nós, por sermos seres psicológicos, nós precisamos estar constantemente fazendo troca com aqueles que estão próximos a nós. E trocando, evidentemente, sentimentos, ações e pensamentos deste campo espiritual, deste campo psicológico. E este deu sentido para essas duas historinhas, né, que devem, talvez até sejam verdadeiras, mas essas historinhas retratadas nos filmes que a Marta Medeiros comentou. Cada um de nós, em diversos momentos da vida, alguns de nós em vários momentos da vida, quase que diariamente, outros por diversas circunstâncias, de vez em quando, nós precisamos dividir com o próximo a nossa angústia. Não importa o tamanho dela, não importa a origem. Todas as pessoas que relatam que conversaram com alguém quando estavam angustiadas, quando estavam preocupadas, quando estavam tristes, relatam sempre que o fato de conversar com outro, de expor as suas dificuldades, traz por si só um determinado grau de alívio. Às vezes, esse alívio é tão grande que mostra um novo caminho para a pessoa trilhar. Mas isso será que é uma circunstância da vida só ou isso tem fundamento na nossa própria existência? Onde é que a doutrina espírita pode contribuir para este próprio processo? Nós estamos agora chegando, né, numa data fantástica, né, o Ano Novo. Todo mundo está, se não preocupado com isso, mas sabendo e pensando que amanhã é um dia de comemoração. Alguns, por circunstâncias de vida, terão pouco a comemorar, pouco até a esperar do próximo ano. Às vezes são problemas de saúde, de relacionamento, problemas financeiros de toda ordem. A maior parte das pessoas, mesmo passando por problemas, tenta, nesses momentos de festa, ignorar isso tudo e o hábito
desejar ao próximo um bom ano novo, felicidades, querendo que isso também retorne para si próprio, o que é muito bom e melhora o ambiente em todos os aspectos. Mas nós, como eu disse antes, nós escolhemos nos aproximar da doutrina espírita, né? E quanto mais próximos nós nos tornamos dela, mais ela significa nas nossas decisões, nos caminhos que nós escolhemos percorrer e nas atitudes do dia a dia. Nesse sentido, Chico Xavier, ele faz nas suas diversas obras, ele faz uma analogia, dizendo que ele chama Jesus, e Divaldo Franco também costuma usar muito essa expressão, ele chama Jesus de o amigo incomparável. E ambos, tanto Divaldo quanto Chico, dizem que usam esta denominação para Jesus, chamando ele de o amigo incomparável, porque ele, o Cristo, está permanentemente disponível para nos ouvir. E está permanentemente nos ouvindo e nos apontando caminhos, os mais variados, caminhos que permitem a cada um de nós encontrar um rumo diferente para a própria vida, suavizando e às vezes corrigindo as aflições. Bom, uma pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita, que nunca se aproximou dela, que nunca ouviu as nossas conversas aqui, que nunca leu alguma coisa, ela vai achar essa história um pouco estranha, né? Ora, todos sabemos, dirão aqueles que não são espíritas, aqueles que não têm uma proximidade com o mundo espiritual, né? Todos sabem que Cristo viveu aqui na Terra há 2000 anos, né? Se ele está vivo ainda no mundo espiritual, ele está lá no mundo espiritual, né? Não está aqui para nos ouvir. E se aqui estivesse em espírito, como é que ele nos estaria dando recomendações? Nós não falamos com ele. E é fato. Sobre esse aspecto, sobre esse olhar, não há dúvida nenhuma. Nós não temos condições de conversar diretamente com ele. Nós temos, por outro lado, uma série de recomendações dadas por ele próprio e pelos espíritos que ao longo do tempo nos orientam neste relacionamento, afirmando duas coisas extremamente interessantes. Primeiro, ele nos ouve. Cristo nos ouve quando nós falamos com ele. E em segundo lugar, ele também nos responde. Só que, tanto para essas pessoas, os personagens do filme, que foram lá procurar o engenheiro e o contador, imaginando que eram psicólogos, o engenheiro e o contador devem ter dado alguns conselhos para essas duas pessoas, para aquela mulher e para aquele homem. Eles ouviram os conselhos porque estavam ali e o sujeito falou em voz alta. Será que ouviram de verdade a ponto de modificar a própria vida, de pensar no conselho e depois fazer uma mudança de atitude? Cabe pensar sobre isso. Eu não sei porque não vi o filme e a Marta Medeiros não fala sobre isso. Mas os conselhos que nós recebemos do Cristo não precisam vir diretamente dele. Nós não vamos imaginar que cada um de nós aqui, num determinado momento, vai ter uma experiência mediúnica de tal magnitude de estar frente a frente, mesmo espiritualmente, com o próprio Cristo e ouvir a voz dele. Não precisa disso. Em cada época da história da humanidade, em cada local do mundo, o Cristo sempre se fez presente através dos seus emissários, de diversos tipos. Alguns anos atrás, anos atrás, a Rosa fez uma palestra aqui e ela falava sobre a prece, a palestra dela. E ela fez o seguinte desenho. Uma mola, né? Aquela espiral que tem aqui em cadernos e coisas assim. E ela disse o seguinte, usou a seguinte imagem. Nós estamos aqui. Jesus, vamos imaginar que seja lá em cima. Nós não conseguimos falar diretamente com ele, mas em cada andar desta espiral aqui, que está sempre subindo, tem alguém. É a nossa avó,
é uma tia, é um santo da igreja, é um bispo, é um espírito de luz, cada um deles em locais diferentes aqui, cada um deles com patamares diferentes e mais elevados espiritualmente do que nós. E que cada vez que nós resolvemos nos dirigir ao Cristo, falar com Ele, é que nem brincar de telefone sem fio, né? Eles aqui não conseguem ouvir, mas este ouve, transmite para este, e ele ouve. Esse é o sentido da organização do mundo. As obras básicas da doutrina espírita relatam isto com muitíssima clareza. E não é invenção de alguém, né? São umas centenas, milhares de espíritos repetindo a mesma coisa. O mundo espiritual são diversas, é como se fosse uma escada ou diversas escalas. E as informações transmitem-se constantemente. Ora, se transmite as nossas angústias aqui, nós fazemos as perguntas, a resposta vem pelo mesmo caminho. E é por isso que nós afirmamos, às vezes até um pouco levianamente no meio espírita, que milagre não existe. Mas existe compreensão das situações. E às vezes nós ficamos esperando, com as nossas angústias, fazemos as nossas preces e pedimos auxílio, orientação, solução dos problemas para o Cristo. E Ele não fala conosco. Mas esquecemos que às vezes um amigo, um conhecido, ou um desconhecido, que nem o caso do engenheiro e do contador, que foram pegos até de surpresa, que eles nos dão as respostas que nós precisamos. É assim. Se fosse verdade essa história da mulher que, desesperada, invadiu a casa de um engenheiro, imaginando que ele fosse um psicólogo, e se ela saiu de lá angustiada, este fato tem o mesmíssimo valor dela ter ido num templo, ou até na casa dela mesma, ou numa praça, ou num lugar qualquer, feito uma prece e recebido uma orientação espiritual para isso. O amigo, e aí nesse aspecto o Divaldo e Chico chamam, né? O amigo incomparável, ele se utiliza de diversos amigos para transmitir as suas informações. Não há como imaginar que ele vai estar presente pessoalmente em tudo. Ele tem uma série de coisas a fazer, mas e por isso mesmo ele conta com auxiliares. Todas as organizações ou as escolas religiosas, elas estão amparadas nesses mesmos princípios. Sempre alguém se dispõe a fazer parte daquele processo e se dispõe a ajudar. No movimento espírita, nós temos uma prática, um serviço, na verdade, que é prestado a todas as pessoas, que é a assistência fraterna ou o atendimento fraterno. E alguns aqui de nós aqui da casa fazemos isso. Em todas as casas espíritas esse serviço acontece. Qual é o objetivo dele? É exatamente oferecer para a pessoa qualquer que eventualmente esteja necessitando um amigo temporário. Quem sabe permanente, né? Mas no mínimo temporário naquele momento. Isto é um exercício, e não fiquem imaginando que quem faz isto, quem se dedica a esse tipo de trabalho em qualquer lugar do mundo, em qualquer casa espírita, que essa pessoa seja especial, não. Muito, pelo contrário. Ela provavelmente é tão ou mais necessitada do que aqueles que procuram o serviço, mas estão ali fazendo um exercício de trabalho. Porque todos nós sabemos, né? Hoje a imprensa, a televisão, o jornal, o rádio, todos estão recomendando que todas as pessoas façam exercício. Dizendo que o exercício é muito bom para a saúde física e para a saúde mental. Ora, se nós exercitarmos um braço, os músculos desse braço ficarão mais fortes, mais aptos a cumprirem o seu papel. Aqueles de nós que trabalham na seara espírita, e especialmente nessa tarefa do atendimento fraterno, nós estamos lá fazendo exercícios. É um exercício de fraternidade. Não significa que cada um desses que fazem isso já estão tão bem preparados assim, capazes de orientar a vida do próximo.
Mas quem se dispõe a fazer um trabalho desta natureza é a pessoa que, pelo menos em alguns momentos da sua existência, ele decidiu fazer um exercício de solidariedade. Nosso sonho é que um dia não precisemos mais disso. Imagina que beleza, né? Como o mundo vai estar legal quando não precisar mais ter serviço de assistência fraterna em casa espírita nenhuma. É porque as pessoas já estarão em condições de decifrarem as suas próprias angústias e, por si próprias, escolherem o seu caminho. Mas isso ainda é sonho. Sabemos que é sonho e por muito tempo isso vai acontecer. Então, eu gostaria de hoje, já que nós estamos encerrando um ciclo de trabalho, né? O ano está se encerrando amanhã, estamos começando um ano novo, apesar de, evidentemente, ser só uma mudança de calendário, a vida não vai mudar depois de amanhã, evidentemente, né? Mas a vida pode mudar a cada segundo, não a cada ano, mas ela pode mudar a cada segundo. Então, o objetivo hoje não é, nem de longe, elogiar ou fazer qualquer tipo de louvação a esse trabalho de assistência fraterna. Não, isso é um trabalho como qualquer outro, necessário e falível também como qualquer outro. Mas o grande objetivo é, mostrando que existe um trabalho dessa natureza no movimento espírita e mostrando essas histórias que esses escritores, que esses artistas nos contam tão bem, de circunstâncias de vida, como foi dessa mulher e deste homem que procuraram desesperadamente um auxílio, que cada um de nós pode, todos os dias, não sei se todos os momentos, mas seguramente todos os dias, nós podemos fazer esse exercício de fraternidade. Não precisamos ficar esperando que venha alguém desesperadamente bater na nossa porta, imaginando que somos psicólogos ou psicanalistas ou profissionais do tipo. Não. Às vezes, basta nós olharmos de modo adequado para quem está dividindo a vida conosco, que a pessoa já sente a possibilidade de dizer assim, eu posso falar dos meus problemas, eu posso dividir os meus problemas. E dividir os problemas, isso é uma coisa também que se aprende nos cursos de preparação para quem faz o trabalho de atendimento fraterno. Dividir o problema com o outro, ouvir o problema do outro, não é tirar das costas dele, colocar na nossa e levar para casa. De maneira nenhuma. Os problemas de cada um são de cada um. As soluções aos problemas de cada um é responsabilidade de cada um. O que cada um de nós pode fazer, como cristãos, como espíritas, é exatamente nos colocarmos à disposição do próximo, num exercício de fraternidade e emprestar aquilo que é nosso. A única coisa que é nossa, na verdade, no momento deste. Os nossos ouvidos, a nossa solidariedade, a nossa disposição de sermos amigos. Mesmo que essa pessoa nunca mais nos olhe, nunca mais nos encontre, nunca mais nos queira saber da nossa existência. Porque às vezes a angústia faz contar problemas que torna a pessoa envergonhada depois. Mas não tem a menor importância sobre isso. Este trabalho de fraternidade, esse trabalho de disseminar a amizade desinteressada, sem procurar saber quem é o amigo, sem procurar saber o porquê que ele está procurando a gente, mas simplesmente estar disponível para ouvir e, na medida das nossas possibilidades, e isso tem que ser muito bem considerado, na medida das nossas possibilidades, sugerir um conselho. Jamais impor. Seja orientação religiosa, seja orientação filosófica, política ou de qualquer natureza. Sugerir caminhos. Cada um de nós que se aproxima de uma casa espírita, de novo, por duas razões. Ou porque já adotou parte, pelo menos, da doutrina espírita na sua vida, ou está se aproximando dela, imaginando que aqui pode ter respostas para algumas das suas dúvidas. Nós temos uma responsabilidade imensa sobre isso. Cada um no grau
do seu conhecimento e da sua disposição. Nós temos a obrigação moral de orientar cada pessoa que queira dividir a sua angústia conosco. E, de novo, a orientação não é dizer, faz assim, faz assado, segue este caminho. É mostrar para as pessoas que cada problema que nós temos, ele é oriundo sempre das nossas próprias escolhas, desta vida ou de vidas anteriores. Ninguém nasceu com um livro de páginas em branco. Cada um de nós, quando nasceu nesta vida encarnada que estamos agora aqui, nós já temos várias páginas escritas no nosso livro da vida. E somos o resultado hoje deste passado. Alguns dos problemas que nós enfrentamos hoje, das angústias, das inconformidades que nós demos causa nesta vida. Outras, a causa está no passado. Mas só há um caminho para resolver tudo isso. Não importa a quando surgiu e qual é a causa. O único caminho é a gente seguir bem para frente. Procurar fazer um esforço nesse processo evolutivo. E aí, de novo, como somos seres psicológicos, nós temos que desenvolver o nosso lado psicológico, o nosso lado de fraternidade, a caridade e o amor sobre todas as criaturas. Mas para a gente chegar lá, nessa condição de amar a todos, nós precisamos fazer exercício. Que nem exercitar o músculo do braço. Sem exercício não se fortalece tudo isso. E chegar a ponto de nós exercitarmos o amor, um bom caminho, seguramente um excelente caminho, é a gente exercitar em primeiro lugar a fraternidade, ouvindo o próximo. Quem sabe, na medida que a gente tiver coragem, condições, confiança, sugerir um passo a ser dado. No mínimo, mostrar o caminho do próprio Evangelho, onde Jesus veio, encarnou-se aqui na Terra com um único objetivo, não salvar a humanidade, não, a salvação é de cada um, mas mostrar para cada um de nós o caminho de felicidade absoluta, que passa pela fraternidade, pela caridade e pelo amor. Cada um a seu tempo, cada um de acordo com as condições que nós vamos construindo na própria vida. Este seria, talvez, o grande desejo de um bom ano novo para todos. Que cada um de nós possa, no próximo ano, já que nós temos calendário a cumprir, que cada um de nós possa, no próximo ano, fazer um exercício. Todos os dias, alguns dias, uma vez de vez em quando, mas sempre que possível, que nós possamos ter a coragem de exercitar a fraternidade. Nós estaremos, sem dúvida nenhuma, ajudando a mudar o mundo. Bom 2014 para todos.